Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, 27 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer o deputado federal Beto Mansur, do PRB, Partido Republicano Brasileiro, e o colega jornalista Aldo Neto, como comentarista do programa de hoje. E agora vamos às manchetes de jornais e sites, começando pela Folha de São Paulo. São Paulo quer tirar agente federal das rodovias no estado. O Estado de São Paulo, Dilma busca apoio de estados para a defesa no Tribunal de Contas da União. Jornal A Tribuna de Santos, mudança na nota fiscal paulista abala as entidades. Jornal BocNews, imigrantes rompendo fronteiras. Santa Portal, homem tenta roubar arma de policial ao ser abordado em Santos. G1, Santos e região, suspeito de matar canadense é preso em operação. Portal da UOL, contra a crise, varejo discute com o governo contratos de trabalho mais flexíveis. E a revista Veja traz na capa a seguinte manchete: a vez dele, referindo-se ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem. E como se já não bastassem as crises política, econômica e moral em que o país está enfiado, sem que o governo e a presidente Dilma Rousseff consigam oferecer as respostas necessárias diante dessa situação dificílima, gravíssima que o país enfrenta, uma nova crise surge, um novo dilema em relação, e um impasse sério, em relação ao Legislativo Federal, desde a denúncia que foi formulada contra o presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Ele foi denunciado por meio de uma delação premiada de que teria recebido recursos ilícitos da corrupção na Petrobras. Eduardo Cunha nega com veemência essa acusação e continua presidindo o Poder Legislativo. Há setores na Câmara Federal que defendem o afastamento imediato do presidente da Casa, outros defendem a renúncia de Eduardo Cunha. Não parece que, a esta altura, o presidente vai fazer isso, pelo menos neste mês de julho, durante o recesso. Mas o mês de agosto promete ser dos mais tensos, dos mais agitados em Brasília. No programa de hoje, nós vamos conversar muito sobre esse tema com o nosso convidado, o deputado federal Beto Mansur, que é o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Federal e, portanto, próximo de Eduardo Cunha, com quem se reúne semanalmente para tratar de questões administrativas da Casa. Mas tudo isso, entre outros temas também relevantes do ponto de vista político, vocês acompanham daqui a pouco, logo após um rápido intervalo. Nós voltamos já no Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Dicas para economizar água. Mantenha a torneira fechada enquanto escova os dentes, passa a barba ou lava as mãos. Você pode economizar de 9 a 70 litros de água. Reduza o tempo do seu banho e mantenha o chuveiro fechado enquanto passa o shampoo ou sabonete. Cada minuto no banho gasta cerca de 10 litros. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 27 de julho. Hoje recebendo com muito prazer o deputado federal e primeiro secretário da mesa de diretora da Câmara Federal, Beto Mansur, do PRB, e o colega jornalista Aldo Neto como comentarista do programa de hoje. Eu gostaria de começar essa entrevista, deputado, falando exatamente sobre esse impasse hoje na Câmara Federal com a denúncia contra o presidente Eduardo Cunha. O senhor entende que diante dessa denúncia, da gravidade da denúncia, enfim, o presidente Eduardo Cunha deve se afastar do comando da Câmara Federal ou deve permanecer e se defender dessas acusações? Bom dia, obrigado pela presença, deputado. Bom dia, Chico, bom dia, Aldo, e a todos os telespectadores do Santa Cecília. Olha, é uma questão de foro íntimo, na minha opinião. Acho que uma coisa é, eventualmente, ele ser denunciado. Sim. O que aconteceu até hoje, ele foi acusado. Sim. Por uma pessoa. Quer dizer, não houve denúncia por parte do Ministério Público. Ele até acredita que ele será denunciado. Sim. Pelas conversas que, eventualmente, tem dentro da casa e etc. Agora, ele se afastar da presidência da Câmara, eu acredito que a gente tem que aguardar os fatos. Sim. Porque muitas vezes a pessoa eventualmente não quer se afastar, mas os fatos o obrigam. Isso aconteceu, por exemplo, com alguns dirigentes em alguns setores de atividade, antigamente até dentro da Câmara, com Severino Cavalcante, etc. O próprio Renan Calheiros, no Senado. Em que a pessoa muitas vezes está dirigindo a casa e tem que ter um certo domínio sobre o plenário, etc. Acaba tendo que se afastar porque não tem condições morais de estar continuando ali. Uhum. Mas eu não acredito que isso vá acontecer com o Eduardo pelo que eu conheço dele. Ele vem falando, a gente tem, inclusive, contato sempre permanente, em função até da minha atividade como primeiro secretário da Casa, que a gente tem que ter essa relação permanente de conversa, né? Ele falou, olha, não tenho nada com isso, vou me defender, etc. É lógico que a gente vai ter que aguardar. O que eu percebo é que a sociedade, ela colocou no Eduardo a grande esperança da grande reforma política, porque o que você percebe até em conversa que a gente tem com as pessoas, principalmente com a classe média, né? Fala, bom, a Dilma não tem mais jeito, porque já está fora. Muita gente acredita que a Dilma esteja fora do páreo com impeachment ou sem impeachment. O caso, por exemplo, do Michel, que é uma pessoa que eu particularmente tenho boa relação, muita relação, mas ele é vice-presidente da República, né? Ele vai até um certo limite. Você tem o Renan, que muita gente entende que já passou o tempo dele. Sobrou, logicamente, o Eduardo, que todo mundo está na esperança de que alguém dos poderes, principalmente legislativo e executivo, possa resolver o problema do dia a dia da população brasileira, dessa questão que envolve desemprego, as empresas parando de vender, comércio paralisado e etc. Então, a crise econômica, né, que o país vive. Uma crise violenta, até porque eu sempre defendo essa ideia de que a gente tem que ter um projeto para o Brasil. Parar com essa coisa de impeachment, de briga, porque eu já passei por impeachment do Collor, eu sei que, lógico que ele precisava sair, mas eu sei que é uma coisa longa que ocorre. Você não faz assim, olha, um impeachment hoje e amanhã tem outra pessoa dirigindo o país e mudando tudo. Você tem um período muito longo. A gente, no comentário, tem 3 anos que aconteceu o impeachment do Collor para o Brasil poder se recuperar novamente. Então, nós temos que, na verdade, aguardar um pouco o que vai acontecer depois do recesso. Lógico que eu, particularmente, não tenho recesso. Estava lá semana passada, vou voltar para Brasília hoje, mas alguns parlamentares que estão presentes lá, e etc., a gente vem acompanhando isso. Eu tenho defendido uma pauta econômica, eu tenho defendido uma pauta de que a gente precisa iniciar rapidamente uma reforma tributária, uma reforma trabalhista. Vamos gerar empregos. Uma reforma em que dê condições da gente gerar emprego. Por um outro lado,
a gente percebe que o governo não vem fazendo a sua lição de casa, ou seja, não vem fazendo a sua economia, tanto que a meta fiscal ela foi decrescida em quase que 10 vezes, exatamente porque o governo não vai ter superávit por aquilo que está arrecadando e por aquilo que está gastando. Então, a gente tem que ter aí uma nova ordem econômica para a gente poder recuperar o país. Sem dúvida. Agora, tudo isso precisa de credibilidade. Essa é a verdade. E quem tem credibilidade o hoje no poder, país? ele precisa de credibilidade. Pois é. Então, Mas como os presidentes das casas legislativas sendo acusados. você tem denúncia de todo lado. de tudo quanto é lado. Como é que faz? O que a gente precisa é dar continuidade nesse trabalho. Acho que não adianta ficar... Inclusive, o vice-presidente da Câmara Federal também está enredado, envolvido na Operação Lava Jato. Uma coisa é você ser... citado, eventualmente ser citado. E a outra é você efetivamente ter culpa. Então, eu acho que a gente tem que ter aí um certo cuidado. Um cuidado para você estar denunciando as pessoas, exigindo que elas deixem os cargos nas quais elas foram eleitos, eventualmente porque diria para você, um bandido lá que roubou o país fez uma delação. Aliás, antes de passar para o Aldo, vale dizer que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ele se dispôs a uma cariação com o seu delator, o empresário Júlio Camargo, me parece. Então, ele quer fazer uma cariação com ele. Também... Foi a CPI da Petrobras, quando ele foi citado, foi lá para dar explicações, ou seja, ele está negando veementemente essa acusação. Porque você também não pode esquecer que, não diria que a Dilma tenha sido denunciada pessoalmente, eu acho até que a Dilma, ela é incompetente, na minha opinião, para administrar o país, etc., mas eu reputo a Dilma como uma mulher honesta, entendeu? Não botou dinheiro no bolso, nem botou dinheiro na Suíça, na minha opinião. A gente toda hora tem surpresas, mas pelo que a gente acompanha, conhece, ela pode ser incompetente na relação política, para administrar o país e tal. Mas não diria que ela seja desonesta. Mas aí você tem Edinho Silva, que é secretário de Comunicação, foi acusado. O Mercadante, que é o chefe da Casa Civil, foi acusado. E aí você elenca um nome enorme de pessoas que acabaram sendo acusadas. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com tudo isso. Sem dúvida nenhuma. Aldo Neto, bom dia. Obrigado pela presença, Aldo. Bom dia, Chico. Bom dia, deputado. Bom dia aí ao nosso telespectador. Estava ouvindo a fala do deputado aí. Esse episódio do Eduardo Cunha, né? É tudo muito estranho, né, Chico? É verdade. Você vê, ele foi eleito lá na Câmara, o presidente da Câmara, era o candidato de oposição, não era o candidato do governo. E a gente prega tanto aí que os poderes têm que ter a sua independência. E ele, bem ou mal, posso não concordar e não concordo com os métodos dele, põe reforma para ser aprovada de qualquer jeito, dá a cara para bater, para aprovar do jeito que os deputados querem as coisas. Basta ver aí o que foi aprovado na reforma política, a reforma de nada para lugar nenhum. Mas ele se põe à frente dos colegas de plenário e recebe muita bordoada por isso. E não faz o jogo do governo. Então, isso aí tudo é cortina de fumaça. Qual que era o assunto do país antes do episódio do Eduardo Cunha? Só para a população pensar um pouco. Estou ouvindo o deputado Beto falar, defender que se faça aí reforma fiscal, reforma econômica, e falando aí da credibilidade dos poderes. Você acha que depois desse episódio todo da reforma política, deputado, vocês votaram lá no Congresso, não, vamos mudar tudo, que a população realmente quer uma reforma política. Só que no final não reformou nada para lugar nenhum. Você acha que depois disso o Congresso já tem credibilidade para propor qualquer reforma para o país? Olha, primeiro que eu quero dizer que o Eduardo ele não tem culpa do resultado. Vale dizer que o presidente da Câmara, o que ele está fazendo? E aí eu tenho que fazer uma defesa dele. Ele está desenterrando determinadas propostas nas quais muitos presidentes tinham deixado debaixo da gaveta, ele está trazendo para discussão. Até porque ele não vota, tá certo? Ele é como presidente, não vota. O que acontece? O parlamento acabou fazendo uma reforma que entendeu que era possível. Eu, particularmente, teria
até depois de uma certa discussão, eu acho que isso vai retornar no Senado. Se aprovou aí 5 anos com a proposta de você não ter reeleição. Como voltou para 4 anos, eu defendo que tenha reeleição, porque já fui prefeito e sei que o prefeito não consegue fazer tudo aquilo que necessita em 4 anos, no mínimo 5. Então, eu acho até que vai voltar a reeleição no Senado e depois, consequentemente, essa reforma volta para a Câmara. Eu defendia acabar com as coligações, para a gente acabar com essa falcatrua de venda de tempo de televisão, de o determinado dirigente partidário tem um partido pequeno, vai lá, negocia um pedaço do tempo e se acerta com o próximo dirigente para poder ter uma secretaria futura ou ter um cargo futuro. Então, além de receber o fundo partidário. Então, eu defendo que a gente deveria acabar com reeleição exatamente, acabar com coligação, exatamente para que a gente pudesse afunilar e ter menos partidos políticos. Mas essas coisas não foram aprovadas. A gente foi por voto e no voto a gente acabou perdendo. Tem que haver... Mas, deputado, você está fazendo aí a defesa do presidente Geraldo Cunha, mas, por exemplo, na questão da maioridade penal, que ele perdeu na primeira, ele deu um jeitinho lá de voltar para Não, ele não deu jeitinho. Não deu jeitinho. Ele cumpriu rigorosamente o regimento. Tanto que os partidos de oposição entraram no Supremo para poder anular a votação e o Supremo não deu. Isso é uma questão muito técnica que a gente discute dentro do parlamento, de você votar substitutivo, perder o substitutivo, vota o texto principal, e ele estava exatamente correto dentro da legislação. Voltando um pouco na reforma, é lógico que a população, ela quer uma reforma política, mas, digo a vocês, que cada país tem uma legislação específica para eleger os seus representantes, tanto do executivo quanto do legislativo. E nenhuma legislação, pelo que a gente ouve e discute, é a melhor do mundo. Você não tem um modelo que seja o melhor. Então, acho que nós temos que ter um modelo para o Brasil. Falhou a reforma política? Falhou. Eu acho até que o Senado pode rever aquilo que é necessário e volta para a Câmara. Essa é a nossa vantagem de você ter uma estrutura bicameral. O Senado vai, discute, volta para a Câmara e a gente acerta. Porque, de fato, ficou muito ruim. Quer dizer, a Câmara aprovou em primeira discussão 5 anos de mandato para todo mundo, uma coisa que eu acho que atendia a todos. Depois, na segunda, a mesma Câmara volta para 4 anos. Ou seja, é difícil para o cidadão comum, deputado, entender uma coisa dessa. Quer dizer, num espaço tão pequeno de tempo, a mesma casa, os mesmos deputados que votaram pelos 5 anos, voltaram atrás e votaram pelos 4 anos. Ou seja, vai continuar, e como o senhor bem disse, é bem provável que o Senado também aprove novamente a reeleição, volta para a Câmara e é capaz da Câmara aprovar de novo. Ou seja, ficar tudo igual, não mudar absolutamente nada. Aí é uma questão, é uma discussão... Quer dizer, não se vai a lugar nenhum. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sempre defendi reeleição. Eu não vejo problema na reeleição. Nenhuma reeleição, uma reeleição pelo menos. Isso. Por que eu não vejo esse problema? Porque a população tira determinado dirigente se ele não estiver bem no primeiro mandato. Mas o senhor não acha que o segundo mandato é sempre inferior ao primeiro? Onde há uma certa acomodação do governante, enfim. Até pode ser. Eu sempre... Houve uma discussão. Não, vamos aprovar 6 anos. 6 anos. Seria razoável? E etc., que eu acharia razoável. Eu até votei, entendeu? Nos 6 anos. Eu votei 5 anos. Sim. Esses 5 anos eu votei sem reeleição. Falei, bom, vamos fazer um teste, etc. Mas depois que na segunda votação o parlamento acabou decidindo pela votação para trás de 4 anos, eu já acho que é insuficiente. Eu já acho que o Senado tem que derrubar a eleição singela e voltar à reeleição. Então, são questões que a gente está discutindo. Eu não vejo nenhum problema de você estar numa discussão ampla com o voto. Ali você tem a sociedade representada, entendeu? O voto foi aberto e eu não vejo nenhum tipo de problema com relação a isso. Logicamente, eu respeito as opiniões das pessoas,
Mas eu acho que a gente tem que... O que era fundamental na reforma política não foi feito. Sim. Que é diminuir o número de partidos, Claro. você acabar com esse comércio que existe. Infelizmente, isso não aconteceu. Talvez fosse o caso de se repensar, deputado, numa constituinte exclusiva. A gente sabe que o Congresso nem não gosta de discutir essa questão, mas uma constituinte exclusiva para a reforma política talvez funcionasse. Sabe, uma Assembleia Constituinte, com 6 meses ou 1 ano no máximo, para discutir essa questão, sem parlamentares. Porque, possivelmente... sem o parlamento? Sem o parlamentares, com outros notáveis, enfim, buscando uma constituinte exclusiva. Tem uma nova eleição. Os parlamentares não querem. Não é questão de não querer. Eu acho que o grande problema que existiu... São 513 deputados. Não, o grande problema que existiu nessa votação foi o quórum qualificado. Pois é. Você, para fazer uma modificação constitucional, você precisa de 308 votos. Coisa que, se você fizer eventualmente uma constituinte específica e etc., você pode ter quórum de maioria simples. Então, tem coisas que precisam ser votadas e, lógico, você tem pequenos partidos, etc., que muitas vezes não dão quórum. Interesses, é evidente, uma luta de interesses. Mas aí, a sociedade, não adianta ela ficar... a sociedade quer mudança. Raivosa com todos os políticos. A sociedade quer mudança, mas o que a sociedade quer? O Congresso não consegue dar essa resposta. A sociedade, ela quer que o político seja honesto, que não roube o país e que faça as reformas necessárias para poder... Para o bem-estar da população. A sociedade ter uma vida melhor. Isso que ela quer. Ela não está interessada especificamente se tem que ter reeleição, se não tem, se tem que ter acordo partidário, ela quer que você, com o teu respaldo eleitoral, você vai lá e resolve. É isso que ela quer. Sem dúvida nenhuma. Aldo Neto. Deputado, a gente estava falando aí um tanto de denúncia, né? A gente vê essas empreiteiras todas aí envolvidas. E o senhor não teme amanhã um louco? Vou brincar que eu sou o louco. O senhor, por exemplo, recebeu da construtora Obedeste 200 mil reais aí para sua campanha. Você não tem um maluco lá em Brasília que, por qualquer problema que tenha com você lá na primeira secretaria, que tem algum interesse que você acaba não atendendo, posso falar, o Beto recebeu da Odebrecht e acaba te jogando também nessa lama toda aí? As pessoas precisam formular suas denúncias. Essa é a discussão que existe, entendeu? Porque você tem um mar de denúncias, as pessoas jogando essas informações na mídia, etc., acusando um ou outro. O que a gente precisa é você ter a denúncia formulada. Se o Ministério Público formular muito bem a denúncia e etc., vai se buscar aí a verdade dos fatos. Eu, particularmente, eu tenho uma preocupação, principalmente com essa questão que está envolvendo quem está preso. Por exemplo, você tem gente presa, que eu acho até que a Polícia Federal tem que agir, que o Ministério Público tem que agir, o Judiciário, etc., mas tem gente presa há 8 meses, sem uma acusação formal, sem ser condenado, sem uma decisão judicial. Então, são coisas que eu acho que o Brasil está evoluindo nesse processo, eu acho que tem que investigar mesmo. Se tem corrupção, vamos atrás. Eu sou uma pessoa muito tranquila, porque eu, graças a Deus, recebo ajuda pelas minhas posições políticas. Mas as minhas coisas são todas corretas. Eu estou muito tranquilo com relação a isso, porque o que eu recebo de ajuda de campanha, etc., é tudo declarado, as pessoas sabem de onde vem. Então, o que eu digo a vocês é que nós precisamos, sim, ter a busca da verdade, etc., mas sem fugir daquilo que a própria Constituição diz. Eu tenho uma preocupação com relação a essas questões, mas eu acho que está aí o Judiciário com toda a sua atividade plena para poder decidir isso e as 3 instâncias aí do Judiciário. E nós vivemos um pleno Estado de Direito onde o contraditório tem de ser respeitado, garantido. Só um detalhe para vocês, que eu acho que você fez uma pergunta que ela é importante.
Tem gente que eu particularmente conheço, que foi denunciada, que é gente séria. Sim. Entendeu? Que você vai acabar, no final das contas, a pessoa pode até moralmente estar destruída no seu estado, não ser mais candidato e etc. Mas, no final das contas, você vai ver que são pessoas sérias. Eu conheço gente que acabou sendo denunciada, alguns com culpa, pelo que a gente ouve. Sim. Entendeu? Não tenho eu aqui ficar falando esse, aquele. Mas a história mostra, você lembra no caso do Collor lá, o Ibsen Pinheiro, por exemplo? Você tem pessoas que são pessoas sérias, que eu conheço já há muito tempo dentro da casa, que vão ser inocentadas, mas ele já foi condenado de alguma forma. Pela opinião pública. Deputado, diante dessa situação, diante dos desdobramentos da Operação Lava Jato, como será o clima, o ambiente em Brasília na volta do recesso parlamentar no mês de agosto, que tradicionalmente é um mês complicado na história política do Brasil? Eu gostaria de ouvir a sua resposta, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Jornal em Foque. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Reciclando lixo. Papéis como caixa de papelão, jornais, revistas, embalagens longa-vida, entre outros, podem ser reciclados. Mas para isso devem estar secos e limpos, sem gordura e sem restos de comida. Papel carbono, fotografias e fitas adesivas não podem ser reaproveitados. Portanto, o descarte deve ser feito no lixo convencional. Fazendo isso, você contribui para diminuir a poluição do solo, da água e do ar. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 27 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o deputado federal e primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Federal, Beto Mansur, do PRB, e o colega jornalista Aldo Neto como comentarista do programa de hoje. Deputado, deixei uma pergunta no bloco anterior com relação ao clima, o ambiente em Brasília, quando da volta do recesso, do reinício das atividades parlamentares em agosto. O senhor sente que há clima em Brasília, no Congresso, para o impeachment? Ora, eu particularmente acho difícil você pleitear um impeachment, a não ser que você tenha uma denúncia muito grave. Lógico que você tem essa questão que envolve as pedaladas, as chamadas pedaladas, ou seja, o que é isso? O governo, para fazer superávit primário, porque ele não pode gastar mais do que arrecadou, isso em qualquer estrutura de poder executivo, tanto nos prefeitos quanto nos governadores, ele acabou pegando um dinheiro do Banco do Brasil, pegando um dinheiro da Caixa Econômica, fez superávit naquele momento e colocou isso como um empréstimo e etc. Essas são as chamadas pedaladas. O detalhe é que isso já existiu no passado. Já existiu na época do Fernando Henrique, já existiu na época de outros governantes, do próprio Lula. Ocorre que as pedaladas foram muito grandes durante esse período aí, em 2014.
Por conta da eleição, né, Isso, deputado? se pegou muito dinheiro. Agora, o Tribunal de Contas, que é um órgão acessório, não esqueçam disso, do Legislativo, ele possivelmente vai... Rejeitar as contas. Ele vai dar um parecer pela rejeição das contas. Ele não vota se rejeita. Ele pode rejeitar as contas, mas quem decide se você abre um processo de responsabilidade é a Câmara dos Deputados ou o Senado. Se nestas duas instâncias, não houver... por exemplo, eu posso mandar a conta de 2014 para ser votada antes até de contas anteriores que não foram votadas, porque não se vota conta na Câmara já há bastante tempo. Desde 2002. Teve conta no meio do caminho que se votou, eu fiz um levantamento sobre isso, desde a época do Figueiredo para cá. Mandei fazer um levantamento. Você teve contas que foram aprovadas em anos posteriores e contas que não tinham sido aprovadas antes. Tem de tudo ali com relação à aprovação de contas. Então, eu diria para você que é possível você votar essa conta de 2014 sem votar as outras. Sim. E digamos que a Câmara Federal rejeite as contas da presidente Dilma. Se rejeitar, ela não passa nem mais no Senado. Ou seja, a conta é votada no Congresso Nacional. Primeiro você vota na Câmara e depois no Senado. Sim. Você pode ter aprovado a conta na Câmara e ser rejeitada pelo Senado. No Senado. Aprovado nas duas ou rejeitada na Câmara. Se eventualmente... Rejeitou na Câmara, não vai ao Senado? Se rejeitar em uma das duas câmaras, não vai mais para o Senado. Se for rejeitada na Câmara, não vai mais para o Senado. E a Câmara estará automaticamente rejeitada com a possibilidade de você abrir um processo de responsabilidade que culminaria no impeachment. Eu, particularmente, acho difícil acontecer isso. A Câmara não rejeita? Por exemplo, não é, a Câmara pode eventualmente até rejeitar, mas eu acho difícil você se prolongar num processo de impeachment. Mas esse processo não seria automático? Não obrigatoriamente, se a Câmara rejeitar contas, você produzirá um impeachment, entendeu? Sim, entendi. Ou seja, são coisas separadas. Eu digo, diante da situação do presidente Eduardo Cunha, que também atribui ao governo a denúncia da qual foi a acusação que está sofrendo, isso não pode, de alguma maneira, acirrar ânimos de tal sorte que a própria Câmara Federal, enfim, e a base que apoia o presidente Eduardo Cunha, insista na rejeição dessas contas e na consequente abertura de um processo de improbidade? Chico, tudo é possível desde que você saiba o que vai acontecer no dia seguinte. O que eu te falo do Tribunal Superior Eleitoral, que, na minha opinião, não caçará o diploma da Dilma. Por quê? Porque se ele caçar o diploma da Dilma, caça o diploma também do vice. Sim. Então, isso dificilmente passa. Primeiro, lógico, nós temos componentes no Tribunal Superior Eleitoral, componentes do Supremo Tribunal Federal. Mas você também tem advogados do 5º Constitucional. Sim. Não dá para um advogado, nessa composição, caçar a eleição da Dilma, que teve mais de 50 milhões de votos. Está me entendendo? Então, é uma coisa que você também precisa do respaldo. Teve muita capital que já fez coisa errada que não foi caçada no Tribunal Superior Eleitoral. Muita cidade grande, média, que não foi caçada no Tribunal Superior Eleitoral. Eu, particularmente, pela vida política que a gente tem, acho muito difícil o Tribunal Superior Eleitoral caçar o diploma da Dilma. Mas do ponto de vista eleitoral, que é uma situação. Isso Pedaladas é outra coisa. Isso é do ponto de vista eleitoral do tribunal. Do tribunal. O que eu digo a você é que acho difícil haver essa possibilidade da cassação do diploma, porque, teoricamente, o Michel vai junto e o PMDB não deixa, não quer. E aí assumiria o Eduardo Cunha. Isso é uma coisa. Segundo, a questão que envolve o Tribunal de Contas da União rejeitando as contas. Há uma possibilidade de você, eventualmente, ter a rejeição das contas em um processo de impeachment, porque quem assumiria o cargo seria o Michel Temer. O vice-presidente.
Então, tem tudo isso que... Tudo pode acontecer nesse agosto, hein, deputado? Agosto promete, Sim. hein? Só que para a sociedade brasileira, que está aí preocupada com o desemprego, Sim. com a escola do filho, com a saúde, com a segurança, vida, né? nada disso interessa. Ela quer que a gente que está lá resolva o problema de ajustar as contas do país para ele poder receber investimento internamente, receber investimento do exterior, não ter a sua nota rebaixada pelas instituições internacionais, porque deixa de receber recurso internacional. A população quer que a gente resolva. Ela está, com perdão da palavra, meio de saco cheio com esse negócio de lava-jato, de impeachment, de roubalheira e tal. Ela quer que a gente resolva o problema. Aliás, falando em população, Aldo, no mês de agosto teremos 2 manifestações populares e vamos ver qual será a repercussão e qual será o impacto dessas 2 manifestações. No dia 16, uma manifestação contra a corrupção, contra o governo, enfim, contra a presidente Dilma. E no dia 20, uma manifestação da frente de esquerda contra o chamado golpismo. Ou seja, tudo isto no mês de agosto que promete, Aldo. O país aqui adora um carnaval. Acho que o deputado foi feliz na fala dele, mas acho também, deputado, que a população está de saco cheio. Eu vi o político na época de eleição fazer promessas que meses, às vezes dias depois, não fazem totalmente diferente, como a presidenta fez nessa última eleição, que falou que a vaca não ia tossir, vaca tossiu, conta de luz, o milagre da conta de luz. Olha, sua conta vai baixar 18%, vai aumentar 2 vezes esse ano. Não, já aumentou 2, vai aumentar mais 2. 4. Está me corrigindo aqui o Chico. Então, acho que esse saco cheio também pesa nessa análise. Né? Também ninguém aguenta mais esse festival de mentiras. É isso, né? que eu estou falando. E ela está com uma popularidade de 1 dígito, ou seja, chegou a 7 pontos de popularidade, exatamente porque ela enganou a sociedade. E ela... Tem muita gente discutindo o seguinte, ela foi eleita faz alguns meses, não devemos tirá-la do poder. Mas ela também enganou essa sociedade há poucos meses. Por isso que eu acho que tem uma discussão que é muito interessante, é a questão que envolve parlamento, o parlamentarismo. Eu acho que está na hora da gente começar a discutir e testar o parlamentarismo no Brasil. Essa crise estaria superada. Né? Nós já fizemos um plebiscito, ouvimos a população num determinado momento. Mas o parlamentarismo perdeu. Isso, que o lamentavelmente, quando o seu pai era deputado, já teve experiência de parlamentarismo. Isso, teve um período de parlamentarismo muito curto. Mas o que eu digo a vocês é que a Dilma não estaria mais dirigindo o país, você já teria mudado essa estrutura e você teria um presidente respaldado pelo Congresso. Eu acho que é uma questão que a gente precisa começar a pensar. Sem dúvida nenhuma, como aliás alguns deputados já defendem a tese do parlamentarismo, haveria necessidade de uma emenda constitucional, mas de qualquer maneira é uma alternativa muito boa e pode ser uma alternativa eficaz para o país, deputado. Mas eu quero concordar com você, Aldo. Eu acho o seguinte, que a Dilma, ela é totalmente irresponsável, na minha opinião. Sim. O Lula é responsável por ter indicado, respaldado o Paulo Roberto Costa na Petrobras, porque a empresa é uma empresa de economia mista, está tomando processo, está sendo julgada nos Estados Unidos pelo quem comprou ações, etc. Perdeu o seu valor assustadoramente. Então, ele é responsável, desde o Lula, que respaldou a indicação desse time todo que acabou roubando a Petrobras, até ela. A mãe do PAC. É claro, mas até ela é responsável. Você sabe que eu apresentei uma proposta num projeto de lei específico para a gente poder regulamentar a venda e a compra da Petrobras. Porque a Petrobras, lá na época do Fernando Henrique, ele baixou um decreto no qual ela poderia estar fora da Lei 8666, que é a Lei das Licitações, que vale para todos aqueles que compram o serviço público. Ela estaria fora disso
exatamente porque houve uma alegação de que ela precisava de mais agilidade para comprar as coisas no mercado internacional. Quando ele baixou o decreto para compra e baixou um decreto para venda. Agora a Petrobras está querendo vender os seus ativos. Teve até um movimento aí dos funcionários da Petrobras contra a venda dos ativos. Não tem legislação. Qualquer diretor maluco desse que foi indicado aí, que botou dinheiro na Suíça, ele vende ativo sem perguntar para ninguém, sem fazer licitação. Então eu apresentei uma proposta de uma reforma dessa legislação como um projeto de lei. Já mandei, inclusive, para o presidente Eduardo Cunha, para a gente poder ter uma comissão especial, discutir isso com rapidez. E apresentei um decreto legislativo que eu tenho que pegar agora em agosto, a urgência para a gente brecar a venda desses produtos. Porque a Petrobras vai vender ativos aí, que são coisas que recebeu da União, sem fazer nenhuma licitação. Deputado, eu peço sua licença, Aldo. Nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida aqui para o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Unisanta é a primeira da Baixada em ranking mundial sobre excelência de pesquisas das universidades. Qualidade dos trabalhos científicos dos professores entre os mais citados do mundo atesta o World Ranking Google Scholar Citations. Faça parte da geração Unisanta. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Excelência é ter tradição de mais de meio século. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. É por isso que a Unisanta vai ser a sua universidade. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 27 de julho, recebendo hoje com muito prazer o deputado federal Beto Mansur, do PRB, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Federal, e o colega jornalista Aldo Neto, como comentarista do programa de hoje. Deputado, e com relação às obras, as chamadas obras estruturantes de Santos, que dependem de recursos federais, recursos estaduais e também recursos municipais, o senhor tem trabalhado bastante nesse sentido. Essas obras vão ser viabilizadas de fato, deputado, ou em razão da crise vão sofrer paralisação? Se tem uma crise, eu vou resumir para vocês com rapidez. As obras que estão em andamento, ou que começaram, o governo mantém o recurso e dá continuidade. Lógico, com atraso, sim, porque o dinheiro está curto, mas mantém. Obras que não se iniciaram vão ter que esperar. O que eu estou conversando com o governo? Conversei com o ministro Levi, etc. Conversei com o Gilberto Kassab, com o vice-presidente e tal. Falei, essa obra é uma obra que não é para Santos.
não é para a Baixada Santista, para resolver o problema nosso do dia a dia. Você se refere à entrada da cidade? Sim, é uma obra necessária para a gente poder resolver o problema do Brasil, porque você tem importação e exportação, muitas vezes você tem aí um pico de safra que paralisa o maior porto da América Latina. É lógico que essas obras que foram prometidas, etc., até pela presidente Dilma no ano passado, e veio aqui, se comprometeu, etc., mas ela também se comprometeu com tanta coisa e voltou atrás. Então, mas o túnel da Zona Noroeste? Eu acho que a gente, estava aqui até falando, a gente tem que fazer uma lista de Schindler aqui, porque você tem uma série de obras, você tem que optar por uma delas. Eu acho que a obra mais importante e necessária que a gente tem, com todo respeito às outras, é a entrada da cidade. É aquele conjunto de viadutos entrando pela Lemoa e etc., para você não ter esse impacto tão forte na entrada da cidade. Esse trabalho a gente está fazendo. Lógico que o prefeito vem fazendo a sua parte, a prefeitura tem um pouco de atraso nisso ainda. Há uma promessa do Estado e a gente espera que essa coisa seja cumprida, porque também se falou muito no túnel Santos-Guarujá. Também não aconteceu nada ainda. A segunda fase aí do VLT, a primeira nem está pronta. Você tem aí uma série de coisas para serem feitas e a gente quer que isso aconteça. Mas eu estou trabalhando para poder equacionar isso, resolver essa questão. Pelo menos a entrada da cidade. Não pode só esquecer que tem tanta coisa importante aí. Só para informar vocês, eu tive semana passada com o vice-presidente da Caixa tentando desenrolar essa questão que envolve Santa Casa. Que Santa Casa não pode fechar. A gente que é um pouquinho mais velho já viu Santa Casa fechada. Então, sabe o que é isso? É um problema gravíssimo. Então, a Santa Casa, precisa de 150 também para dizer a milhões vocês, de ela reais. tem uma dívida de 150 milhões de reais, né? Que precisa ser paga, porque senão não consegue andar. Deve para os médicos, deve para os fornecedores. Precisa desse empréstimo do BNDES. Então tem um empréstimo, tem uma linha de crédito para ser liberada e eu tive lá com o vice-presidente da Caixa, deve fechar essa análise de crédito da Santa Casa agora até o final dessa semana. Depois esse processo sendo aprovado, eu espero que seja, vai para o BNDES para poder formular contrato. Que também é uma outra luta que a gente tem que ter. Sem dúvida nenhuma. Aldo Neto. Eu queria mudar um pouco de assunto, Chico, falar de eleição municipal. Já vi que 2016 já está aí as portas. Antecipar a eleição. Aí, como o nosso tempo está curto, eu vou juntar as 4 perguntas que eu tinha dito numa só. Tá bom. Deputado, apesar do senhor ter essa vasta experiência aí no Congresso, todo mundo sabe do que você gosta do Executivo. Prova disso é que nos últimos 20 anos, todas as vezes que você pôde participar, à exceção já da eleição de 2008, você botou teu nome lá como candidato a prefeito. E agora se fala muito, você vai dar, você e seu partido, o PRB, vão apoiar o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. O que, quem conhece teu histórico, é um fato inédito, porque o PSDB, nas vezes que já foi prefeito, sempre foi oposição, sempre trabalhou contra, você várias vezes batia lá no governador Mário Covas para pegar um dinheiro, tinha que sair quase no tapa para conseguir um recurso aqui para a cidade. E tem essa situação agora, que saber se é verdade. Também queria saber a sua opinião quanto à eleição proporcional, né? A eleição para vereadores. Que o prefeito está copiando uma fórmula sua, que o senhor fez na eleição de 2000, que é o famoso Jumbão. Você fez lá o Jumbão do PPB 11, ele está fazendo do PSDB 45. Está juntando tudo quanto é vereador e suplente dentro do PSDB. E o senhor chegou a fazer isso lá na eleição de 2000, colocou 9 vereadores fora candidatos com bastante voto e acabou não tendo muito sucesso. Você acha que a história pode mudar agora nessa eleição? Primeiro, que eu tenho conversado muito com o Paulo Alexandre. Eu tenho uma relação, assim, muito boa com o Paulo, até porque eu tenho bastante mais idade que ele. Ele tem um ano a mais que o meu filho mais velho. E eu acho que a gente chega num determinado momento, está aí para ajudar. Acho que eu fiz 8 anos, já passei, não quero mais ser candidato a prefeito, já declarei. Até na última eleição eu saí até para
para poder provocar o debate, etc. Mas eu sabia que ele teria muita chance de vencer. Eu acho que ele tem direito a ter mais 4 anos, entendeu? Ele está com muita obra na cidade. Lógico, eu já fui prefeito, sei disso, você tem um problema aqui e ali, localizado, etc. Mas, de uma maneira geral, o Paulo está bem. Acho que ele tem boa relação com o governador do estado, está conseguindo recurso, etc. Eu acho que ele tem que fazer mais um mandato, até por uma questão de experiência. Ele pode ter cometido alguns erros durante o seu primeiro mandato, coisa que ninguém nasce sabendo, quando eu também... Tudo bem que eu era empresário já há bastante tempo, etc., mas eu fui para a prefeitura, você sempre comete algumas falhas. E depois você acerta. Eu acho que ele está bem. E eu vou trabalhar para apoiar, entendeu? Já falei para ele, eu não preciso de nada, entendeu? Porque às vezes, vamos negociar aqui uma secretaria, precisa tocar uma secretaria. Não preciso disso para... Eu não faço a política dessa maneira. Eu não preciso de cargo. Graças a Deus, eu não preciso dessas coisas. Então, eu vou procurar apoiar num projeto que eu acho que é importante. Essa questão que envolve os vereadores, a gente precisa... O PRB em especial, né? Seu partido. E não tem nenhum vereador. O partido quer lançar uma boa chapa de vereadores, não só em Santos, mas em toda a região, até porque o partido precisa crescer. O partido tinha... Quando eu fui para o partido, tinha 8 deputados, hoje tem 20, tá certo? Tem um ministro, a gente tem uma possibilidade de eleger o Celso Russomano prefeito de São Paulo, então o partido está crescendo. A nossa proposta é você ter possivelmente uns 35 deputados federais na próxima eleição. Então o partido está se estruturando muito bem. O que a gente precisa é você fazer base. Tenho nada contra. Vai coligar com alguém, o PRB, ou vai sozinho aqui em Santos? Ainda é cedo? Não, é cedo para te dizer o que vai acontecer. Vai nesse VLT aí do prefeito Paulo Alexandre, né? Que agora deu um jumbão, um VLT aí. Né? Mas eu acho que, mesmo você montando um chapão, vamos dizer assim, você precisa do respaldo popular, você precisa do voto para poder eleger as pessoas. Chico, mas eu acho que o prefeito precisa de base dentro da Câmara para poder tocar as coisas necessárias. Aliás, o prefeito Paulo Alexandre tem. Apesar do senhor ser lá no governo federal até da base do governo, o senhor sempre foi um crítico costumaz aqui do PT na cidade. Não na cidade. No país, no Brasil inteiro. Mas... Acabou de fazer uma crítica duríssima ao presidente Dilma. Mas... os analistas políticos de Santos veem uma grande chance do PT, que sempre teve uma bancada forte na Câmara, não acabar não fazendo nenhum vereador nessa próxima eleição. Dizem até que pode até nem ter candidato a prefeito. Como é que você está vendo essa situação do PT aqui em Santos? Eu acho que a Thelma é candidata a vereador. Deve ser. Pelo que eu estou vendo, ela gosta da vida pública, etc. Ela deve ser candidata a vereador. Mas o PT não se cria mais aqui. É reflexo nacional, né? É um reflexo nacional. Não, mas não é só. Eu acho que a gente já, depois da gente ter vencido o PT, eu venci 2 vezes, o Papa venceu mais uma vez, o Paulo Alexandre 4 vezes, né? Pelo menos. Então você acaba percebendo que a sociedade, num determinado momento da história, acreditou nessas histórias petistas. Aí... Como a cidade é muito inteligente, tem muita noção política, etc., viu que eles não se criam mais. Tá certo. Deputado, chegamos ao final. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foco. Muito obrigado, deputado Beto Mansur. Abraço a vocês. Obrigado, Aldo, mais uma vez pela participação. Obrigado a ambos, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foco. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até amanhã.